Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bora Trabalhar. É o seu podcast de carreiras, negócios e oportunidades. Eu sou César Rocha e hoje estou recebendo aqui a Marta Rossini, que é a nossa convidada mais do que especial. A Marta, ela é especialista em desenvolvimento humano, também especialista em neurociência e vai estar conosco aqui hoje falando um pouco mais sobre muito a nível de desenvolvimento humano e posso garantir que para você vai fazer uma grande diferença. Então, seja muito bem-vinda, Marta. Como vai? Obrigada, César. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu acho que ele quebra barreiras e ajuda a gente a ir à frente. Muito obrigada por essa oportunidade, César. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, maravilha. Marta, eu quero que você se apresente para o nosso público, porque o seu currículo é tão grande. Pois é, né? Mas eu costumo dizer que a gente não é, nós não somos as nossas competências técnicas, ressaltando sempre que o estudo é fundamental, César, que é o que te leva para um outro nível. Mas para você poder ter um desenvolvimento, uma competência técnica, você precisa, primeiro, antes de tudo, estar alinhado com quem você é. Então, eu vou primeiro, antes das minhas competências técnicas, eu quero me apresentar. Sou a Marta, que tenho 3 filhos, tenho meu marido, sou casada há 21 anos. Fui uma menina pobre, aquela toda menina feia, desajeitada. E eu tinha um sonho, que era... Eu morava no Meier. Você sabe onde é o Meier? Sei, conheço. Então, eu olhava aquelas louras da Zona Sul e falei assim, gente, eu preciso ser uma loura da Zona Sul. E a minha mãe, muito pobre, né, a gente escovava dente com... Eu falo isso no meu livro. A gente não tinha pasta de dente. Então, era o sabão... Sabe sabão em pedra que lava roupa? A gente botava ali para escovar o dente. E a minha mãe fala, você é ovelha negra. Então, durante muito tempo eu acreditei nisso porque eu fui criada com padrões que quem nasce pobre morre pobre, que dinheiro não dá em árvore. E eu me sentia culpada em querer ser uma loura da Zona Sul. Bom, moral da história, hoje em dia, morei muito tempo na Zona Sul, hoje em dia eu moro na Barra, consegui conquistar meus sonhos. E o que acontece? Se você não acredita nos seus sonhos, você não vai a lugar nenhum. Então, por isso que eu falo que é muito importante você se conhecer, olhar para quem você é, ouvir a sua voz e acreditar nos seus sonhos e, a partir daí, você desenvolver as suas competências técnicas. Que aí você vira um furacão, né, César? Aí ninguém te segura. Sem dúvida. A minha história, apesar de ser diferente da sua, né, também não nasci em berço de ouro, mas a minha era um pouquinho parecida, né? Eu já fui o gordinho, né? Sempre fui o gordinho. A gente tinha uma cantadinha besta, né, da adolescência que falava, colega, você não anda, você desfila. Aí a menina respondia pra gente, César, você não anda, você quica. E isso fazia parte. E aí é muito comum, né? Como as pessoas naquela rotulam. época... Não, e naquela época a gente levava numa boa, levava na gozação. Hoje em dia as pessoas estão deprimindo por qualquer coisa. As palavras machucam, as palavras derrubam. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde chegamos agora. E eu vejo que a gente está passando por uma situação de muita fragilidade interior nas pessoas. E vejo isso muito relacionado também à questão da falta de autoestima, a falta de foco, a falta de orientação. O seu trabalho é muito voltado para desenvolvimento humano. Como que funciona o seu trabalho hoje para as pessoas dentro de uma empresa, para alta performance? Então, César, eu acho que não dá para dissociar o profissional e a pessoa. Eu costumo sempre dizer isso, nós somos seres sistêmicos. E eu gosto de dar exemplos. Você tem o sistema digestivo, você tem o sistema endócrino, o circulatório. Eles funcionam de formas distintas. Mas se um parar de funcionar, vai interferir completamente no outro. E assim é a vida da gente. Então, nós somos seres sistêmicos. Então, para qualquer carreira, para qualquer profissão, se você não tem uma capacidade, uma competência, uma habilidade de se autogerenciar, você não vai conseguir encontrar os resultados que você tanto almeja, ou se você consegue, e eu acho que a gente vê muito isso, ô César, pessoas muito bem-sucedidas, mas infelizes, depressivas, ansiosas, então deixa de ser sistêmico. Então, essa busca pelo equilíbrio, ela precisa começar de algum lugar, e esse lugar, ele começa de dentro. É fato. Essa questão da ansiedade eu observo muito. Eu trabalho com educação também, os alunos estão ansiosos, assim, em geral, fornecedores estão ansiosos.
as pessoas não estão conseguindo necessariamente nem interagir e buscar aquilo que querem. E a gente repara que esse processo está aumentando cada vez mais. Na sua visão, de acordo com aquilo que você tem tido de resultado, o que tem acontecido? Como que seria a melhor forma de tratar essa ansiedade, de pelo menos tentar controlar essa ansiedade para que a vida flua de uma maneira melhor? Então, César, eu acho que a atualidade que a gente vive, a internet, o Facebook, nessa era digital, ela trouxe pseudo-personagens, né? E você vai se afastando do nosso eu verdadeiro, que a gente cria personagens na vida para a gente sobreviver naturalmente. Só que cria uma distância também para você não viver aquilo que é compatível com quem você é. E você vive uma frustração. Você não consegue alcançar aquilo que você vê nos outros, te gera uma frustração que na realidade não é aquilo que você enxerga, te gera uma frustração, uma ansiedade, porque parece que você tem um objetivo inalcançável, e essas insatisfações, esse afastamento da gente quem a gente é de verdade, vai trazendo toda uma doença emocional. Eu costumo dizer que a gente é analfabeto emocional, porque ninguém ensinou pra gente como é que a gente se vira emocionalmente. Então, é muito importante perceber essas nuances para você ter uma transformação verdadeira na sua vida. Senão ela é fake. Senão ela não tem aquela história dos 3 porquinhos. Sim. Então é sobre isso. Se você não constrói uma casa interior bem sedimentada, qualquer lobo vai chegar ali e vai derrubar a tua casa. É um fato. O que acontece? A gente percebe muito o seguinte, eu acho que hoje o Instagram é a rede social mais fake que existe. Ali não tem pobre. Se você for avaliar o brasileiro pelo Instagram, você se sente na Suíça. Tá todo mundo no carrão. Tá todo mundo churrascando todo dia. Tá uma maravilha a vida do povo. E a gente sabe que não é isso na prática. Então as pessoas elas estão se autoagredindo fazendo isso e muitas vezes criando expectativas falsas nas outras pessoas. E é um fato que isso não é sustentável e que essas pessoas estão cada dia que passa mais insatisfeitas, com a autoestima mais destruída, e você tem uma experiência muito grande lidando com isso. Me fala um pouco sobre isso. Eu acho também, o César, o seguinte, a gente não pode ir contra a evolução humana. Não podemos, isso é o fato. A era tecnológica, né, chegou para ficar. Mas nós podemos entender os nossos processos internos e essa mudança ocorrer na gente. Eu sempre costumo reforçar, nunca se trata sobre o outro, André, é sobre quem você é, sobre os seus valores e realmente esquecer ou se blindar com essas pseudo-pessoas perfeitas que existem em todos os lugares. Ninguém gosta, e tudo bem, eu até acho louvável, ninguém gosta de mostrar derrota. Mas a derrota faz parte para você chegar onde você chegou. Lógico. Nenhum atleta, nenhum CEO de uma empresa, nenhuma grande empresa, ela chegou já no seu patamar máximo. Ela teve, né, os picos e vales e precisou, através desses desafios, se transformou em quem ela é hoje. Então, é aquilo que a gente fala da geração Nutella, e não tem... A gente aprendeu a lidar com os nossos desafios de uma forma... Não tem certo e não tem errado, mas a gente aprendeu a superar os desafios e favorecer a gente. Eu digo que cria um músculo cerebral, né? Porque é através dessas ferramentas os desafios que a gente passa, que vão fortalecendo a gente, que vão transformando. Tem um ditado que a gente fala, né? Que se você não cresce, se você não crescer, você fica continuamente naquele mesmo espaço. Então, crescer, a metamorfose, né? A transformação, ela dá trabalho, ela tem que ter um esforço. E é a partir daí que você evolui. Tem que pagar o preço, César, e tem que querer. De fato, a força de vontade é tudo, né? Tudo parte da pessoa querer. Tem um fato agora que você falando me lembrou. Eu, nos meus processos, quando eu faço nas empresas, com as pessoas, eu falo assim, é importante meditar.
E eu tenho, assim, e tudo bem, aqui não tem julgamento de valor. A gente trata a pessoa, trata não, eu digo que eu treino a pessoa, não sou médica. Então, quem trata é médico, eu treino. Então, eu treino a pessoa para ela perceber essas nuances. E isso é muito importante, a pessoa começar a entender o lugar que ela ocupa para ela poder transformar. Compreendi. O que ocorre também? Existe uma pressão muito grande por metas em todos os lugares, né? Existem aqueles gestores que entendem que o momento pós-crise sanitária não está favorável para metas agressivas. No entanto, existem empresas que estão na meta agressiva mesmo durante a crise sanitária e as pessoas não entendem que você tem que ajustar. E o excesso de pressão está criando uma verdadeira máquina de moer carne no mercado. E as empresas que você busca atender, as pessoas que você treina, as pessoas que você estimula, elas estão lidando como com isso? Qual tipo de perfil que chega para você? Então, o Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade e depressão. Burnout é um índice enorme de afastamento nos trabalhos. A falta de resultado em algumas empresas, elas melhoram muito quando ela consegue mudar o mindset dos colaboradores. E eu costumo dizer, ô César, que você trabalhar o comportamento humano, você é mais feliz. Você já viu gente feliz chatear? Eu brinco com isso. Já viu gente que está feliz encher o saco? Você vê? Sim, quando você está feliz, está tudo bem. Não. Se a pessoa realmente, então, se o colaborador ele se sente valorizado, se ele se sente tendo um olhar direcionado, personalizado para ele mais feliz, ele vai ter e isso cientificamente falando, ele vai produzir, vai interferir na produtividade, na lucratividade da empresa. Então, o material humano é o maior bem que uma empresa pode ter. Mas ela precisa, esse mindset precisa ser trabalhado. E eu costumo dizer o seguinte: se você quer ter um corpo musculoso sem ir para academia, você vai ter? Lógico que não. Se você vai para academia, alcança esse corpo musculoso e para de ir para academia, seu corpo não vai voltar ao normal? Se comer igual um javali, é até mais rápido. Entendeu, André? Então, é sobre isso. O desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a inteligência emocional, ela para dentro das empresas, ela precisa ser tratada de forma linear. Não dá para fazer um trabalho de um mês, você tem aquele despertar, você tem aquele entendimento. Mas o cérebro é um músculo, ele precisa ser treinado. E para ele ter uma performance, ele precisa estar o quê? Constantemente treinado. Perfeito. O que acontece? Hoje em dia nós estamos buscando novas ferramentas para aumentar o desempenho humano e muitas dessas ferramentas não são do conhecimento da grande massa, né? Você é uma especialista em neurociência. Ciência essa que muitas pessoas desconhecem. Fala um pouco para a gente sobre neurociência, o que é, como se aplica, a que se destina. O que é neurociência? A neurociência ela vem para estudar o sistema nervoso e as suas funcionalidades. Então, ela analisa o comportamento e as emoções. Mas quando a gente fala de neurociência, existem 3 elementos que compõem esse estudo, que é o cérebro, a medula espinal e os nervos periféricos, que eles vêm para trabalhar toda a parte da reação, a reação voluntária e involuntária. Mas a neurociência ela não vem só para analisar esses componentes, ela vem também como um fenômeno mental. Então, ela analisa as emoções e, através disso, também o comportamento humano. Então, a neurociência ela vem realmente para dar um embasamento científico sobre a capacidade que nós temos de envolver processos capazes de transformar os seus resultados ruins em sucesso. Perfeito. E isso também insere nesse contexto a nossa capacidade de assimilação e, como que eu posso dizer, equiparação. Isso equivale àquilo. A gente vê hoje a felicidade não mais como uma questão permanente, mas sob um efeito temporário.
Né? Por exemplo, meu filho nasceu, estou muito feliz, era meu sonho. Ok. Aí eu vou querer depois que o meu filho aprenda a ler, aí eu já não estou tão feliz, que eu já criei uma expectativa que diminui o meu estado de felicidade. Aí a minha criança começa a ter dificuldade na escola e, caramba, a sua felicidade já diminui. Você cria expectativas que vão diminuindo o seu estado de felicidade. Isso é uma realidade que nunca foi explorada pela novela, pelo teatro. A gente sempre teve aquela ilusão de que toda felicidade é permanente, e não é. Né? Então, eu gostaria que alguém, com seu embasamento, explicasse isso ao nosso público, que nos venderam um peixe falso, a mídia, o teatro, tudo, e que a gente precisa lidar com as frustrações, porque sim, elas existem. O Felizes para Sempre não é um desafio diário, não é permanente. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, tudo a gente tem que treinar. Então, o treinamento do nosso olhar também é muito importante, César. A felicidade permanente, ela não existe, mas a ciência, eu dei uma palestra agora na Flórida, falando sobre felicidade. A ciência descobriu que a felicidade não é abstrata. Ela pode ser liberada através da dopamina, da endorfina, da serotonina, da ocitocina. Então, ela tem todo um linear químico que contribui para essa felicidade. Mas eu falei até sobre o efeito Tetris, que é um joguinho que tem de videogame, é da minha época, não sei se é da sua, que a neurociência foi estudar esse efeito Tetris, do que a pessoa, quando acaba de jogar o videogame, ela continua vendo o jogo. Então, eles estudaram e percebem o quê? Que muitos de nós somos treinados para ver o lado ruim das coisas. E a gente tem uma visão distorcida da realidade. Esse é o efeito Tetris. Então, muitas vezes, você está tendo uma vida excelente, uma vida ótima, mas você está treinado pelo efeito Tetris a ver o lado ruim das coisas. Então, gera aquela eterna insatisfação. Quando, na realidade, você tem que perceber que você tem motivos para ser feliz sempre. Só que a gente acaba querendo, de uma forma utópica, achar que, felicidade para sempre, é isso. Não, é treinar também a nossa mente. A gente é treinado para ver o lado ruim. Você já reparou? Eu acho que a gente, ou quem está assistindo a gente, pergunta as derrotas. A pessoa lembra de todas, mas os momentos que ela tem, vários momentos de superação, aquilo para ela banaliza. Porque, não, tá tudo bem, superei. Não, né? Você foca naquilo. Então, a gente é treinado para o ruim. Então, para mim, a felicidade precisa ser treinada para o que é bom. Nossa, que legal, meu filho agora fez 1 aninho, aprendeu a falar. Que bom, agora qual vai ser o próximo passo? Porque é isso, é construção, é evolução, é treinar a mente para momentos felizes. É muito importante. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe o que nos treina para ver os maus momentos da vida? Casamento. Olha, o homem sofre na relação. Vai falar isso pra mim, não. O homem no casamento, ele sofre. Inclusive, haters, fiquem à vontade, tá? Não tem problema com isso, não. Eu não concordo, não, hein? Haters, fiquem à vontade. Vamos lá, o homem pode ser o Dom Juan da vida da mulher. O homem pode fazer de tudo pela mulher. Esqueça uma toalha fora do lugar para você ver o inferno que vira a vida do cidadão. Então, assim, nós temos uma cultura, até dentro de casa, que você pode ter vários momentos de felicidade. Uma data que você esquece, uma toalha no lugar errado, um chinelo, isso vai acabar com o seu dia. Pode ter certeza. Então, assim, para o homem sofre muito mais isso. A mulher não. A mulher já tem como é que pode se dizer? Uma salvaguarda maior nesse sentido. Mas, enfim, eu não quero que você jogue nada em cima de mim. Não, eu acho que isso, na realidade, César, é estrutural. A gente aprendeu e a gente copia certos padrões de comportamento que a gente vai repetindo. Mas aí eu já volto para puxar a sardinha para o meu lado. Se você tem inteligência emocional e você desenvolve as suas competências emocionais, você, por exemplo, nossa, aquela toalha ali, eu sou mulher, eu entendo isso que você falou, concordo. Nossa, aquela toalha ali parece que baixa um espírito na gente, a gente fica louca. Baixa mesmo. Mas aí o que acontece? Você fala, poxa, é uma toalha. Vale a pena?
Porque normalmente nos casamentos, e a gente falando para essa parte de relacionamento, as maiores brigas são por pequenas coisas. Que quando você percebeu, você tem o sequestro emocional, que vem da amígdala cerebral, e você fala um monte de besteira, um monte de coisa por causa de uma toalha. Então, treinar. Por isso, mais uma vez eu falo que o cérebro ele aprende por repetição. É treinar, entender, isso é uma toalha. E vou dar uma dica para os maridos. A mulher reclamou da toalha, você fala, meu bem, é uma toalha, eu amo você. É exercício. Ela joga exercício. a toalha com a cadeira em cima do cara. Entendeu? Você dá um abraço. Porque é difícil para os dois lados. A mulher fica louca com a história da toalha e o homem, ele precisa, então, acertar. Alguém precisa desenvolver essa competência para puxar o outro. É importante. Faz parte da vida. Vamos tentar. É interessante. Vou até comentar na mesa com a rapaziada. Se Isso alguém aí. Primeiro que vão tentar. zoar você. Porque estruturalmente a gente dificilmente você vê homens que demonstram emoção. Eu outro dia vi um vídeo no YouTube que eu achei o máximo, César. Era um homem, e aqui eu não estou fazendo apologia de sexo, de gênero, de nada, mas eu estou dando o exemplo de como a gente cresce e aprende que homem não chora, homem não mostra sentimento. E era um homem hétero, e ele fazendo crochê. Isso é disruptivo, porque a pessoa, o ser humano, ele faz o que ele quiser. Ô César, você tem permissão para chorar, para ser sensível, para fazer crochê, para fazer qualquer coisa na sua vida. Quem te cerceou em algum momento que você não pode? Você pode tudo. Então, estruturalmente, a gente aprende que tem que ser assim, não tem que ser nada, tem que ser quem você é. Isso é libertador. Pois é, eu, por exemplo, eu lavo, passo, cozinho, faço uma comida maravilhosa. Inclusive, diga-se, eu sou o melhor partido que a minha esposa poderia ter arrumado, não tenho a menor dúvida disso. Olha que Mas eu não vejo essa coisa assim tão específica. Eu vejo que o homem, como você colocou, ele é criado dessa forma porque a sociedade cobra do homem o sustento da casa, cobra que ele seja o guardião da família. Eu, particularmente, não acho isso ruim, eu acho isso bom. Porque se eu fosse uma mulher, eu ia querer ter um leão do meu lado, um leão que me protegesse. Mas César, olha só, e aí não estou entrando no embate não, tá? Sim, entendo. Isso se trata de quem você é, dos seus valores. Você está falando sobre você. Entende? Então isso é importante para quem? Para o César. E tem certo e errado? Não, tá ótimo. Isso é um valor para você. Mas de repente, para o Augusto, isso não é um valor para ele. E isso, para mim, que é o importante, essa particularidade do ser humano. Para você, César, é importante você ser o provedor, você ser o leão, o cuidador. Mas, de repente, tem o Augusto, o João, o Marcelo, que isso para ele não é um valor. Então não tem certo, não tem errado. É a gente viver alinhado com aquilo que conversa com quem você é. Isso é libertador e isso também ajuda a você construir uma emoção sólida baseada em quem? Em quem você é. E não em quem o outro acha que você tem que ser ou em quem o outro é. Isso é muito legal. Perfeito. Parabéns por você ser assim e você verbalizar isso. Porque nem todo mundo verbaliza. Não, a gente está na hora de falar as coisas como elas são. Sou muito a moda antiga, mas também tem... eu acho que o homem tem que saber se virar. O pessoal aí que hoje em dia fala bastante, né? Midtown. Eu sou totalmente a favor desse movimento. Eu acho que o homem ele tem que saber ser independente. Isso é fato. E por isso a nossa ênfase aqui no mundo do trabalho. Porque o que traz a independência do ser humano, o que traz a dignidade é o trabalho. E é muito interessante, né? Eu lhe conheci através de uma amiga comum e ela estava conversando comigo. Olha, a Marta, ela veio de baixo, ela é uma empreendedora, ela vem das camadas mais simples da sociedade. E ela, hoje, ela ministra treinamentos no exterior. Você precisa conversar com ela, porque é o tipo de experiência que precisa ser difundida na sociedade para que a gente saia dessa limitação de que nasci num fim de mundo, é ali que eu vou morrer. Ali que eu vou ficar. De jeito nenhum, isso tem que mudar. Agora, só para uma coisa que eu preciso colocar, porque muita gente acha que está fora do alcance delas. Né? Você está levando um grupo de pessoas e vai realizar um evento na NASA. Fala para o nosso público como que é isso. Me explica esse processo. Começando assim, eu fico pensando, aquela menininha do Meyer,
né? Hoje em dia vai levar um grupo de pessoas para fazer um treinamento dentro da NASA. Mas isso só é possível, eu acho, que através de uma tríade, César. Primeiro, é você ter uma religião, independente qual seja. Eu acho que você precisa estar alinhado com um valor superior, né? Quem quiser chamar de Deus, o que quiser chamar, né? Eu chamo de Deus. A outra é você acreditar nos seus sonhos. Eu lembro que eu queria dar uma palestra no Copacabana Palace. E eu estava no início da minha carreira, e um empresário muito bem sedimentado no mercado, não, eu queria dar para 300 pessoas. E ele falou assim para mim, não, você está começando, faz um evento para 10, 20 pessoas. E você ter coragem, André, primeiro, de viver seus sonhos. César, desculpa, é que eu dei o exemplo do André e falei, André, desculpa. César, primeiro, você acreditar nos seus sonhos, César. E segundo, às vezes as pessoas e eu estou falando desse empresário, mas muitas vezes os nossos familiares, por medo que você se frustre, ele não deixa, ele te limita. Então, é de você saber quem você é, acreditar nos seus sonhos. E aí, o que eu falei para ele? Eu respeito a sua opinião, mas o sonho é meu, não é seu. Moral da história, eu coloquei quantas pessoas no Copacabana Palace? 300 pessoas. Entende? Então, de você saber, César, limitar o que é a opinião do outro, o que eu posso filtrar para me agregar, para me ajudar na construção do meu sonho, do meu ideal, mas abaixar o volume quando eu entendo que aquela pessoa, por mais que ela tenha amor por mim, ela não quer que eu me frustre, e aí acaba impedindo de eu criar essa musculatura e viver meus sonhos. Então, voltando, essa tríade é uma religião, você acreditar uma espiritualidade, você acreditar em uma coisa, acreditar e ter coragem para viver o seu sonho e estudar. Porque se você não investe tempo em estudo, você começa... Quanto mais você estuda, mais você percebe que eu não sei que não sei. Então isso vai te levando cada vez para um outro nível. E você vai tendo oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer coisas que você nem imaginou que você poderia viver. E essa tríade, eu acho que é o que leva a gente realmente a viver um propósito, a viver um sonho. O medo existe. Eu não posso dizer, César, que hoje eu tenho meus medos, eu tenho minhas inconstâncias, porque aquela Marta da infância, ela tem uma programação, ela tem uma história. Eu não consigo jogar essa história fora. E graças a Deus, essa história que me construiu. Mas é com medo, é com momentos de insegurança que eu vou para frente. Eu falo isso para os meus filhos, César. Eu levanto a cabeça e enfrento com coragem. Porque é sobre isso a vida. Sem dúvida. Mas eu queria que você se aprofundasse nessa questão. Muita gente que não sabe o que é a NASA. A NASA, pessoal, é a Agência Espacial Americana. E para vocês sediada terem... em Houston. Sediada em Houston, no Texas. E para vocês terem uma ideia, várias instituições de nível superior brigam, assim, instituições de nível superior com alunos de altíssimo poder aquisitivo, brigam a machadada para poder fazer uma visita lá e esperam anos para que essa visita aconteça. E a Marta está indo para levar um grupo de pessoas para treinar. Isso não é pouca coisa. Não. E muita gente não entende a dimensão que isso significa, e inclusive para o nosso país tem uma brasileira oferecendo um treinamento de alta performance naquele espaço. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que vai ser isso. Eu acabei falando da tríade e fugir da NASA, né? Mas eu vou voltar para a NASA. Fica tranquila. Então, esse treinamento ele passa por diversos momentos. O primeiro, você vai ter a oportunidade, porque quando você vai em Houston, você conhece o complexo da NASA, mas você não tem a liberdade de entrar em toda a parte do treinamento, de todo o complexo tá me faltando a palavra. Infraestrutura instalada. A infraestrutura dos satélites, do Saturno, esqueci o nome. Simuladores. Esqueci, o Saturno. Esqueci o nome. Bom, enfim, depois eu lembro. Então, esses momentos você tem... momentos com astronautas, que eles explicam a trajetória deles. César, para você ter uma ideia, um astronauta, às vezes passa 10, 15 anos para poder passar para a NASA, para saber ou não se vai conseguir fazer uma viagem espacial.
Então, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita disciplina. A família tem que estar muito alinhada com o propósito de um astronauta. Então, você perceber, tem a oportunidade de viver essa experiência de um astronauta que já foi para o espaço. Você tem momentos de treinamento com a equipe de cientistas. Você tem a parte do treinamento aquático, que você tem ali mergulhadores da NASA que participam, que você vai poder manusear os robôs que vão para Marte. Você tem os desafios dentro da água que eles vão te mostrar o quê? A sua capacidade de resiliência, de disciplina, de perseverança, de domínio das coisas. Então, trata ali de uma forma muito integrada. Holística. E é uma forma muito diferente do que nós brasileiros estamos acostumados, César. Então, realmente é uma mudança de mentalidade com essa tecnologia de ponta, com essa mentalidade realmente que a NASA tem. Só passando lá para entender a plenitude e a complexidade que eles entregam para quem vai lá. E esse treinamento que você vai ministrar é sobre qual assunto especificamente? Então, é desenvolvimento humano e performance humana. Inclusive, eles dão um certificado dentro da NASA para dizer que você fez esse treinamento de performance humana e de comportamento, trabalhando a mentalidade dos astronautas, dos cientistas, a mentalidade da NASA como um todo. E para o nosso público ter uma ideia do tamanho do que a gente está falando, qual seria o investimento para estar nesse grupo aí que você está montando? Para você viver isso dentro da NASA não é um desafio, mas é aquilo que eu falo, o que não te desafia não te evolui. Lógico. Então, você quer saber em valores, valor que isso de custo? Isso, desembolso. Então, a passagem aérea a gente não inclui, porque tem pessoas que têm milhas, tem pessoas que têm ou querem passar em outro lugar, então a gente indica alguém, né? Então, essa parte da passagem aérea é por fora. E esse custo é em média de $5.000, que pode ser parcelado em 12 vezes e inclui 2 dias que você vai jantar na NASA, inclui café da manhã, inclui hospedagem e o transporte da NASA até o hotel e do hotel até a NASA. Bacana. É um investimento que é uma experiência de vida muito agregadora, sem dúvida. E nesse grupo que você tá montando, essas pessoas são de diversos segmentos empresariais, são estudantes, qual o perfil delas? Ô César, nesse primeiro momento, eu estou juntando alguns empreendedores e empresários, mas também é um grupo que está aberto. Isso você me fez lembrar um MBA que eu fiz em gestão empresarial, porque esse grupo da NASA ele não é fechado, ele é aberto. A gente está voltando hoje para empreendedores e empresários, mas ele pode ser para um estudante que queira. E eu lembro que quando eu fui fazer esse MBA em gestão empresarial, minha primeira graduação foi em educação física. E eu e meu marido, nós temos uma empresa de segurança. Quando eu fui fazer uma entrevista, ela falou assim para mim, mas você de educação física, você não vai conseguir se formar. Por que você quer? Ela falou, tá bom, vou fazer isso, vou te liberar aqui, porque como você abriu uma empresa, então se você não acredita que você pode viver aquilo, então você tem que ser, César, é sempre que eu pergunto, você quer ser o pior entre os melhores ou o melhor entre os piores? Então se desafia, então é um grupo para todos. Ok. E uma coisa que eu soube sobre você, né, da sua biografia, é que você é uma pessoa que cresceu vivendo muita experiência dos outros, né? É verdade. E vivendo o sonho dos outros e acabou trazendo esse sonho para si. Isso mostra muito também da questão da dificuldade que as pessoas têm de encontrar uma orientação profissional sobre qual caminho seguir, mas quando segue, consegue fazer com que as coisas aconteçam, né? Fala um pouco pra gente como é que foi essa sua descoberta e como que você transformou a sua vida. Eu vou falar uma coisa para eu não esquecer. Essa coisa de viver o sonho dos outros impede da gente trazer os nossos potenciais à tona. Então, muitas pessoas, César, se preocupam em ganhar dinheiro
mas aí ficam infelizes às vezes ou não dão certo, porque o que acontece? Às vezes você acaba não tendo uma retenção num determinado emprego, você entra e sai, porque você não vive aquilo que você tem de potencial. Todos nós temos dons e talentos únicos. Então, você precisar entender quais são os seus potenciais para você poder realmente desenvolver um trabalho que te traga. Porque se você, César, trabalha com aquilo que te dá prazer, que te dá motivos para você acordar mais cedo, dormir mais tarde, você vai ganhar dinheiro. Não tem como, né? Essa matemática dá errado. Mas eu, durante muito tempo, criada por uma família muito pobre, achando que rico era quem roubava, rico era quem vinha de um berço rico. Então, eu acreditava que para mim era impossível chegar a isso. Então, fui fazer educação física porque minha melhor amiga foi fazer educação física. Eu estava vivendo o sonho da outra pessoa, eu não sabia, eu não tinha sonho. Eu queria, aquilo ali é bom para o outro, então vou fazer também, vou copiar o outro. Meu marido passou para a Polícia Federal, a gente abriu uma empresa de segurança. Eu fui fazer investigação criminal e perícia, investigação forense e perícia criminal e um MBA em gestão empresarial para poder pegar carona na expertise dele, esquecendo quais eram os meus verdadeiros potenciais. Então, é quando você descobre aquilo que realmente fala com a sua linguagem interna, te permite ter o resultado que você tanto busca e procura. Só que as pessoas se perdem nesse caminho. Eu era uma perdida. Mas eu vejo em você, né, na experiência que eu tenho há 24 anos dando aula, que você é um perfil um tanto quanto raro daquela pessoa que, se caísse na gastronomia, daria certo, tem facilidade de aprender e assimilar aquilo que está na mesa. Isso, para muitas pessoas, é mais difícil, porque as pessoas querem se identificar com aquilo que estão fazendo, né? E já tem aquele perfil de pessoa que tudo que ela tiver na vida é um caixote, ela vai prosperar com aquele caixote. E você é desse tipo de pessoa, que o que tiver você vai fazer acontecer. Do limão faz uma limonada. Exatamente. É uma habilidade, né? Eu acho que isso também, César, vem... Se a gente fosse contar aqui, né, eu vivia na casa da minha irmã, da minha mãe, da minha avó, e eu tinha que me adaptar às diferentes pessoas. Então, isso me criou uma musculatura que, assim, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que funcionar para... Então, eu acabei fazendo assim, eu tenho que aprender a fazer aquilo o melhor que eu posso para ser aceita. Então, é uma habilidade que eu acho que eu desenvolvi. Que acho que eu não sou melhor do que ninguém, qualquer um pode desenvolver. Mas eu desenvolvi na dor. Porque eu precisei desenvolver para poder ser aceita ali, para ninguém... Olha, vai morar com a sua avó, vai morar com a sua mãe, vai morar com a sua tia. Então, eu desenvolvi essa habilidade. Mas, além dela, e isso aí eu acho que realmente é um fator que diferencia a gente, porque em vez de eu ver o problema, eu falo assim, vamos buscar a solução. Isso me ajuda muito, até hoje. Mas eu acho que eu também percebi quais eram os meus dons e talentos. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Algumas pessoas falam, você é piegas. Eu não quero saber se você me acha piegas. Eu gosto de falar o que eu sinto para as pessoas. Eu gosto de abraçar. Independente. Então, me encontrar, eu acho que potencializou essa estrutura que eu ganhei com a vida. Porque, fala a verdade, César, são os tropeços que fazem a gente evoluir e crescer. É isso. Indiscutível, invariavelmente. É isso. O que acontece também, né? As pessoas, geralmente, elas têm uma ideia de que eu não vou fazer tal coisa porque eu não vou ter quem me apoie. Eu não vou fazer... Porque não tenho dinheiro. Não, acho até que, às vezes, a pessoa até está disposta a vender o carro, as pessoas estão dispostas a passar um ano mais limitado para ter alguma coisa. Acredita que até isso seja mais comum. Agora, o problema é o passo. A gente está vivendo a época da procrastinação e a gente está vivendo a época da insegurança por falta de apoio. Então, as pessoas ficam toda hora esperando que alguém incentive, que alguém dê uma força. Só que isso não necessariamente acontece, porque as pessoas que estão à sua volta, por mais que elas sejam próximas a você, mas elas não têm um compromisso com o seu sucesso. Porque se elas vivem, de uma certa forma, daquele jeito tá bom. Tô comendo, tô vivendo, tô dormindo, tem um teto, tá bom. A gente tá vivendo hoje uma cultura do tá bom.
Então, você está querendo o quê? Você está querendo aparecer? E já fica muito essa coisa, olha só que metido, isso joga as pessoas para baixo. E quando você tem uma personalidade, você tem uma pulsão de vida que te joga para frente e aquilo de fato acontece, as pessoas vão, mas deve ter dado volta em muita gente para chegar onde chegou, deve ter passado por cima de todo mundo, fulano só pensa em dinheiro. A gente está vivendo a institucionalização da boçalidade e da ignorância. E quando você consegue romper com isso, é muito interessante. E isso é característica que todo empreendedor tem que ter. Senão ele não suporta um solavanco. E você, como lida com treinamento, como você trabalha com pessoas que têm os seus próprios negócios, eu acredito que você tenha uma expertise muito grande sobre isso. Quais são as habilidades que hoje você vê que são essenciais para quem já está empreendendo? Não é nem para quem quer empreender, é para quem já está empreendendo com tantos solavancos que a gente tem tomado ultimamente. As habilidades que estão em voga hoje em dia são os soft skills, né? Que são as habilidades que é da empatia, que é da resiliência, da conexão. Então, são habilidades que você precisa desenvolver para você empreender melhor. O empreendedor, ô César, eu acho que, antes de tudo, as pessoas hoje em dia, elas vivem à deriva. Você quer empreender, mas você não tem metas definidas. Você não tem, que nem o Waze, o GPS, você não sabe para onde você quer chegar. Então você quer dar certo, mas você não tem metas definidas, você não tem processos, você não tem paciência. Então você precisa desenvolver vários atributos ali para você empreender de forma sustentável. Então, tem uma pesquisa científica que fala que 3%, só 3% da população tem metas bem definidas. 97% da população vive à deriva. Então, o que isso quer dizer? Para você empreender, não adianta você dizer que é empreendedor, César, se você realmente não tiver todo um processo bem estipulado. Às vezes você não quer pagar o preço, porque dá trabalho. Dá certo, dá trabalho. A maioria das empresas falem no primeiro ano, né? Então, você realmente prosperar num país de como a gente hoje vive, você precisa se diferenciar no mercado. Você precisa estar acima, você precisa ter diferenciais. Você concorda com isso? Lógico. Não dá. Então, empreender hoje não dá para ser de uma forma banal. Você tem que ter realmente todo um processo interno e externo bem definido. E não tem. Porque o óbvio, César, precisa ser dito. Não tem. Perfeito. Isso aí não adianta. É uma coisa que as pessoas vão desenvolver, mas muitos vão achar uma besteira. Isso vai muito da visão de mundo de cada um. E se você for hoje colocar um curso de empreendedorismo, você vê que é um assunto que, por incrível que pareça, as pessoas querem aprender a fazer o bolo de pote, mas elas não querem aprender a calcular o preço da farinha, o preço do chocolate, margem de lucro, imposto. Isso é chato. Eu quero ganhar dinheiro para hoje. Mas é o chato que vai ser o diferencial que vai te fazer. Exatamente. É isso. E as pessoas não estão afim de tratar da coisa como ela é. Como um negócio de verdade. Exatamente. Agora, o que acontece também, Marta? Nós estamos lidando com uma dificuldade muito grande de público. Eu acho que isso seria importante a gente falar, porque nós nunca tivemos um público tão difícil de lidar como hoje em dia. Os clientes, né, o público, os pacientes nos hospitais, as pessoas estão indo buscar serviço, comprar produtos já na má fé de tentar obter alguma vantagem naquilo ali. Existe um ativismo judicial hoje muito grande. As pessoas acham que podem ganhar dinheiro fácil, só arrumando briga em cada esquina. E os empreendedores, eles vão sempre fazendo o quê? Eles vão sempre acumulando para si. Deixa isso para lá, não vale a pena, não sei o quê. Isso vai, de certa forma, minando a longo prazo até o comprometimento desse empreendedor. Sim. Então, assim, você tem o Estado que lhe açoita, você tem um público que está numa situação lamentável, a ausência de valores na sociedade é muito grande e o empreendedor é aquele sujeito que ele tem que ficar produzindo lenha para queimar por minuto,
Porque todo mundo só te olha como o malvadão que está querendo explorar alguém para obter lucro de forma ilícita. E o que você diria hoje para quem está empreendendo ou para quem quer empreender? Eu tenho uma formação também, eu tenho um mestrado em neuromarketing. O que é o neuromarketing, né? A neurociência e o marketing, essa junção. Então, hoje, aquilo que eu bato na mesma tecla, você precisa se diferenciar nesse mercado insano que a gente vive. Uma máquina de moer carne, né? Né? Então, você perceber o seu público é muito importante, mas trabalhar esse neuromarketing, que é como o consumidor ele se comporta num processo de compra de um produto ou serviço. Então, tem várias... por exemplo, numa venda online, vou dar um exemplo. Você tem a função das cores, porque a venda ela de um produto ou de um serviço, ela é trabalhada no subconsciente. Então, você poder facilitar esse entendimento e se desenvolver no neuromarketing é muito importante para você fazer diferença, fazer uma frente nesse empreendedorismo insano que a gente vive. Porque você vai estar falando com o subconsciente daquele consumidor. Então, através de gatilhos mentais, através de uma conexão, através de cores. Esse neuromarketing ele vem através das sensações, né, dos 5 sentidos e das emoções. Porque a venda é emocional. Então, essa experiência que você pode trazer para o consumidor pode, né, desencadear um processo mais leve para esse empreendedor que vive hoje. É uma essa questão realidade. Também. É uma questão também. O que acontece? Eu vejo que o nível de pessoas que hoje se coloca na sociedade, o nível das pessoas está em queda. Eu peguei um ônibus, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, e as pessoas maltrataram tanto o motorista, xingaram o motorista. Não está carregando tua mãe não, a rua é cheia de buracos. Ele vai fazer o quê? Ele vai voar com... Não tem como. Ali a gente ia realmente passar um sufoco. Eu precisava, né? Tinha uns pontos lá bem interessantes, com os outdoors muito bacanas. Fui olhar pessoalmente esses outdoors, só que até chegar lá é um parto. E peguei esse ônibus, porque também não conhecia o lugar, não vou de carro, não vou correr esse risco. E o motorista, ele foi xingado 40 minutos. Até o trabalhador, as pessoas mais pobres não se respeitam mais, e isso não são todos, mas é cada dia mais comum você ver esse festival de açoite entre as pessoas. E a gente percebe que, como a gente conversou algum tempo atrás, né, burnout, depressividade, ansiedade, angústia, essas coisas são muitas vezes plantadas por pessoas iguais a vocês que estão muitas vezes na mesma situação, mas não se respeitam mais. Como que você vê hoje o processo da sociedade em si, das pessoas? Então, César, eu acho que a sociedade está doente. Nós estamos doentes como um todo, emocionalmente falando. Então, cada um, eu não posso, por mais que eu goste do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos, eu não posso influenciar eles nesse processo de mudança. Mas você aprender a se autogerenciar, a você conhecer, vai mudar, pelo menos... Porque não tem aquela história do grãozinho de areia? Sim. Eu não posso ver a praia inteira, porque eu não tenho como mudar uma praia inteira, como um processo inteiro. Mas eu posso me mudar, me evoluir, tentar fazer um processo melhor e, a partir daí, promover mudança nas pessoas através do meu exemplo. Então, eu acho que a gente precisa ser exemplo para as pessoas, para a gente realmente... César, eu não acho isso que nem que seja um processo que vai acontecer agora, talvez para os nossos netos, para os nossos bisnetos, mas essa onda de pessoas que se importam, e eu acho que esse processo está acontecendo. Eu vejo esses jovens, eles têm uma mentalidade melhor do que o que a gente vem por causa da evolução. Então, eu acho que essa onda está acontecendo, da gente treinar para ver o lado melhor das coisas, treinar para respeitar o próximo e realmente promover a nossa mudança em primeira mão. E depois, sim, a gente servir de exemplo e
esperar essa mudança acontecer, porque não tem outro jeito. A gente tem que começar por quem? Pela gente. Perfeito. E o que que você vê hoje a Marta Rossini? Por onde você vê que a Marta Rossini está caminhando? Então, eu sempre me questiono muito, César, porque eu sou muito cobrada. Como eu trabalho com comportamento humano, inteligência emocional, as pessoas acham que a gente não pode ter tristeza, angústia, não pode falhar. E eu sou um ser humano como todo mundo. Eu entendo como esses processos acontecem e tento diminuir esse espaço de tempo e para me recompor melhor. Então, eu acho que a Marta hoje tem seus desafios internos, tem suas angústias, tem suas inconstâncias emocionais, porque eu sou um ser humano. Mas a Marta hoje entende que eu sou imagem e semelhança de Deus, que eu tenho todos os potenciais dentro de mim e que nada, nem ninguém pode definir quem eu sou. Então, é aquilo que eu falei antes e defino de novo. Eu levanto a cabeça e enfrento com a coragem. É essa a Marta Rossini de hoje. Eu entendo que eu posso o que eu quiser, né? Dentro dos padrões normais. Eu estou falando dentro das minhas competências pessoais. Então, é isso. Ok. E vamos imaginar, eu tenho uma equipe e quero fazer um treinamento de alta performance. Eu estou passando por um processo de transformação dentro do mercado. Acho que todos os mercados hoje estão sendo desafiados. A inteligência artificial está aí. Concorrência desleal à torta e à direita em todos os segmentos. Todo. E o que acontece? Precisamos fazer para manter despesa, para manter a equipe e para ter lucro. Senão viramos, né, empresidiários. Adorei. Né? É muito complicado. Hoje em dia as empresas estão sugando as pessoas. É um fato. E os proprietários também não estão numa situação diferente, não. E o que acontece? Eu quero contratar, eu quero fazer um treinamento. Qual o tipo de treinamento que você oferece? E como que as pessoas fazem para poder fazer uma análise contigo? Você faz primeiro uma anamnese? Faz uma análise ou depois você forma? Como funciona? Isso é muito legal, César, porque eu hoje procuro trabalhar dentro das minhas verdades, do que vai funcionar de fato para a sua empresa. Não adianta, eu acho que não estou falando de forma generalizada, mas as pessoas hoje se preocupam com o resultado financeiro. Eu acho que o resultado financeiro vem através do seu comprometimento genuíno e verdadeiro em entregar um serviço. É óbvio que eu trabalho com o comportamento humano, então eu dependo do outro para me trazer esse feedback. Mas, assim, realmente eu procuro ver se essa empresa quer ter e tem uma mentalidade de crescimento para essa parte de desenvolvimento humano. Não tem certo, não tem errado. E a partir daí, sim, eu desenvolvo um processo. Porque aquilo que a gente falou anteriormente não é uma coisa para ser trabalhada numa vez. É um trabalho constante. E aí eu entro em vários momentos. Um primeiro momento, a primeira etapa, que é realmente uma anamnese, que é a parte do perfil comportamental, que é onde eu entendo as personalidades e se as pessoas estão alocadas aonde elas têm a sua expertise natural. Eu preciso entender de como ela se comporta como pessoa e como equipe, para ver se está funcionando, porque esse é o primeiro, é como se fosse um mapa mental ali para eu entender. Depois, num segundo momento, a gente trabalha ferramentas do coach, da neurociência, da PNL. E num terceiro momento, eu entro com neurofeedback, que aí já o neurofeedback, ele é uma autorregulação. Ele trabalha as habilidades naturais do cérebro. Ele não trabalha a parte mental. Ele trabalha os sinais elétricos do cérebro, que aumenta a sua performance. Com foco, se você tem insônia, se você tem depressão, se você tem ondas rápidas e ondas lentas no cérebro em determinados momentos que interferem na sua produtividade. Então, esse é um processo que eu quero só a primeira fala, ok, mas precisa ter esse conhecimento e a necessidade de desenvolver essa mentalidade para você ter a lucratividade que a gente tanto procura nas empresas. Perfeito. E uma questão que eu acho fundamental.
Todo mundo hoje está com pressa, todo mundo quer soluções rápidas, né? E você tem um treinamento voltado para essas respostas rápidas. Eu fiquei fascinado com isso. Não, esse vai ser um corte que eu tenho que fazer. As pessoas que querem uma resposta e uma mudança rápida. O que você oferece para esse público? Então, eu tenho um treinamento, um método que é o TTR, Técnica de Transformação Rápida. São 10 encontros, onde ali eu crio metas e desafios para a pessoa quebrar aquela primeira barreira inicial. Então é muito interessante, César, porque ali a pessoa não vai... uma forma chula de falar, é tapa na cara. Entendeu? Ela vai levar os tapas na cara lá que ela precisar, mas ela vai se mover da onde ela está. Perfeito. Bom, então a gente vai colocar os seus dados, vamos colocar ali os seus contatos para que as pessoas consigam acessar, conversar com você. Acho muito interessante tudo que você trouxe aqui. Acho que a nossa sociedade precisa de uma carga de informações de valor, de realidade, sem ilusões, sem utopias. Precisamos disso. Eu ia falar até sobre isso, ter conversas difíceis. Eu falo isso para os meus filhos. As conversas difíceis precisam existir. Porque são elas que vão delimitar o teu sucesso ou o teu fracasso. Fato. Eu comento muito sobre isso com algumas pessoas, e as pessoas acham que eu estou exagerando ou que eu levo a vida a sério demais, e eu tenho uma ideia exatamente igual à sua nesse sentido. Não existe nada fácil na vida. As coisas que vêm, elas podem ir embora e não marcam hora para ir embora. E você hoje vê tanta gente frustrada exatamente por conta de falsas promessas da mídia, da política, que não se manifestam e não vão se manifestar. Se você não for o principal agente da transformação, não vai acontecer nada. É sempre sobre você, César. Exatamente. Sempre. Então eu vou te fazer um pedido. Eu vou deixar essa câmera aqui à sua disposição para você mandar o seu recado para o nosso público e fique à vontade. É você que manda agora. Eu não sei quais são os seus desafios. Desafio todo mundo tem, mas eu acho que primeira parte, você precisa parar de inventar desculpas, você precisa ter um plano de ação e você precisa acreditar em você. Você só não vai chegar aonde você não quiser. Se você determinar, e eu quero que você olhe também quantas vitórias e quantas conquistas você já teve na sua vida. Se pega nelas, vê o quanto você é capaz e vai atrás dos seus sonhos. Porque só você é capaz de realizar eles. É isso. Perfeito. Bom, e eu tenho um recado também. Você que já possui a sua formação de nível superior, você precisa conhecer a Unicorp. Hoje nós temos mais de 80 cursos de pós-graduação em diversas áreas, com a melhor oportunidade, as melhores condições do mercado. E são cursos de pós-graduação EAD, MBA na área da administração, da gestão, cursos na área do direito, na área da educação, na área da psicologia. Nós temos, por exemplo, a engenharia de segurança do trabalho com condições imbatíveis, apenas R$ 650, investimento único, podendo ser parcelado em até 10 vezes, além de outros cursos também nas mais diversas áreas. A Unicorp é uma instituição de ponta e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida e na sua carreira. Ok? O QR Code vai ficar aqui do lado e você pode fazer o contato aí conosco, que nós vamos aí encaminhar você para o pessoal da Unicorp, que com certeza vai lhe oferecer o curso adequado para a sua carreira. Ok? Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a você, Marta. Obrigada a você, César, pela oportunidade. Adorei o papo, foi muito bom. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma positiva para as pessoas que estão assistindo. Sem dúvida, vai contribuir muito. E quero também dizer que as portas estão abertas para um próximo encontro. Desenvolveu algum treinamento, me avisa. Essas coisas são fundamentais. A gente tem que tirar quem somos nós, né, para querermos tirar as pessoas de algum lugar, mas eu não penso assim não. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos um potencial de mudar a vida de muitas pessoas, só que a gente tem que ter a capacidade de dizer a verdade às pessoas e também de ouvir aquelas que a gente precisa ouvir, né? Então é sempre bom ter uma autoridade no assunto com tanto embasamento científico, com tanta prática de vida. Você não é apenas uma teórica, uma acadêmica, é também uma prática, e isso faz toda a diferença, porque senão a gente começa um treinamento e aí as pessoas
pessoas torcem na área. Pra você é fácil, tá formado, o teu tá garantido e não sei. Mas não é assim, não. Vai assim, olhar lá atrás, irmão. A vida não foi fácil, não. Vai olhar o percurso. Com certeza. Então, muito obrigado por tudo. Foi um prazer, César. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, e vamos que vamos, tá? Estamos aqui e vamos agora passar para mais uma experiência, para mais uma postagem daqui a pouco de mais um episódio, e tenho certeza que você vai aproveitar da melhor forma possível esse papo que a gente teve aqui. Eu, particularmente, adoro trazer profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, porque eu vejo que é uma necessidade latente hoje. E aqui você fica à vontade, quer colocar a sua pergunta, coloca aqui nos comentários. Vou pedir o que eu sempre peço: curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal, ok? Um forte abraço a todos e vamos que vamos, porque aqui o papo você já sabe. Bora trabalhar. Um abraço.